Bom, Carol, obrigado aí por ter aceitado conversar aqui um pouquinho, contar um pouco aí do seu trabalho. É, então, daí, primeiro, assim, perguntando exatamente como que é a psicologia que você trabalha, né? Tem um nome específico? Como que é? Vi, dentro da psicologia a gente tem várias abordagens, né? E a abordagem que eu trabalho é chamada de análise do comportamento aplicada, que ela está dentro do behaviorismo. Na verdade, ela está dentro da psicologia experimental. E na verdade, a gente não chama a análise do comportamento aplicada de uma abordagem. Ela é considerada uma ciência, porque a Uhum. gente trabalha a partir de evidências. Então, tudo que a gente faz, todas as técnicas, tudo que é baseado é definido como evidências mesmo. Então, tem muitos estudos, tem muitos artigos científicos que comprovam tudo que a gente faz. Então, a nossa abordagem, inclusive com que eu trabalho, que muito público que eu trabalho é autismo, deficiência intelectual, síndrome de Down, síndrome de Rett, enfim, todos os distúrbios do desenvolvimento, digamos assim, tem comprovações de que a abordagem de análise do comportamento aplicada à ciência é a mais indicada para esses distúrbios, né? Uhum. Então, Ah, é mais ou menos isso. Então, a gente pega toda a base da psicologia experimental, né? A gente entende que o comportamento, ele é observável e tem comportamentos encobertos, digamos assim, que a gente uhum. não está vendo ali, mas tem alguma resposta que a gente está vendo no ambiente que está acontecendo, que está controlando essa resposta, né? Então, para tudo que acontece ali, tem um antecedente, a resposta e a consequência, só para ficar um pouco mais claro. Então, a resposta não acontece ali do nada. Ah, por que a criança está chorando? Ah, não sei. Mas o que aconteceu antes dela estar chorando? O que você fez como Uhum. pai, responsável depois? O que será que está controlando essa resposta de acontecer e a frequência de ficar tão alta, né? Entendi. Então, a gente tem embasamentos para dizer algumas coisas que são provadas cientificamente, Ah, né? entendi. E isso acaba, essa análise comportamental, ela acaba indo realmente só mais para criança ou existe análise comportamental também, por exemplo, tem acompanhamentos de adultos também? Sim, 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 total. Análise do comportamento, ela engloba todos os âmbitos, indivíduos, contextos que a gente possa trabalhar e aplicar, né? No meu mestrado tem muitos profissionais que trabalham com terapia mesmo, de adultos, sessões, enfim, normal, né? Não é uma coisa aplicada só para criança ou só para quem tem um desenvolvimento ou só isso, não. Então, a gente usa em escolas, a gente usa em hospitais, a gente pode usar em asilos, a gente pode usar em sessões de autoconhecimento mesmo. Então, ela pode ser aplicada a diversos ambientes e indivíduos em diversas questões. Ah, entendi. Ah, legal. E quais existem sinais específicos para começar, né, a identificação, assim, se, por exemplo, a criança ela não está com tá com falta, né, de desenvolvimento ou mesmo, né, com autismo, alguma dessas síndromes que você falou, quais são, assim, né, os sinais para identificar? Quando a gente fala de autismo, Vi, a gente fala de um déficit na comunicação social, de interação social, de comportamentos repetitivos, movimentos motores repetitivos, falas estereotipadas, que a estereotipia são os movimentos repetitivos, ou nas falas as mesmas falas, que a gente chama de ecolalia ali, interesses fixos, restritos em objetos, desde muito pequenininho. Então, Hum. por exemplo, né, a gente tem pesquisas que mostram pra gente que a gente não precisa que a criança tenha 2 anos para identificar os sinais. Né? A gente tem algumas pesquisas que desde 5, 6 meses a gente já consegue identificar, desde muito Caramba. pequenininho. Então, às vezes, aquele bebê que prefere ficar no berço do que no colo da mãe, aquele bebê que está no colo da mãe e não está em contato visual com ela, aquele bebê que não ri das brincadeirinhas de cadê, achou,
essas coisas típicas que as mães fazem com os bebês, ou aquele bebê que não se importa se a mãe saiu do ambiente ou não, aquele bebê que mama no peito, mas não está muito engajado ali em olhar para a mãe, não responde ao nome, pega o carrinho, vira a rodinha para cima e fica rodando a rodinha. Isso é bem, bem, bem típico de uma criança autista ou de atrasos no desenvolvimento. Ou também tem aqueles bebês que fazem isso, mas eles se importam muito mais com uma peculiaridade de uma parte específica de um objeto do que brincar funcionalmente. Então, em vez de encaixar as argolinhas naquele bastãozinho, elas preferem ficar com a argolinha na mão e ficarem fazendo assim, ou empilhando tudo, organizando tudo sem muita função. Então, às vezes quando a gente vai fazer a anamnese dessas famílias, a gente fala, mas como que é o brincar? Não, ele brinca. Mas como ele brinca? Ele empilha os carrinhos, ele deixa os carrinhos organizados por cor, mas ele brinca com o carrinho de vai e vem, ele faz pipi. Não, isso ele não faz. Então, tem muitas coisas particulares de quando a gente vai fazer uma entrevista com os pais, que os pais não percebem que é atípico o desenvolvimento aquilo, que a criança tá, na verdade, focando em umas partes que não tá parte de dentro do desenvolvimento, essas coisas. E eles não acham que isso é anormal, né? Então, tem um estudo de bebês que eles fizeram, que eles viram que os bebês autistas, eles não olham aqui, no centro das pessoas, das mães, que é muito reforçador para eles. Eles olham aqui, eles olham aqui, eles olham aqui, eles olham aqui. Então, eles não se interessam muito pelo olho, pelo nariz, pela boca. Eles pegam, é como se fosse pegar detalhes da parte do corpo, do rosto humano e não o essencial, né? Entendi. Então, a gente já consegue perceber desde muito pequenininho. E às vezes são assim, leva no pediatra, que não é muito especializado em distúrbios do desenvolvimento. Não, espera até os 3 anos que ele vai falar. E não é isso, né? Às vezes ele não Não vai é falar, simples isso, né? Ele não vai falar. E Uhum. às vezes o que eu busco, quando os pais buscam, falam, mas ele é tão pequenininho, ele é bebê. Falo, tá. O médico não pode, né, fechar um diagnóstico de autismo, por exemplo, antes dos 2 anos, 3 anos ali. Mas aí eu falo assim, tá, vamos supor que ele não seja. Mas vamos começar agora, porque se ele for, a gente já vai estar desenvolvendo sinapses dentro do cérebro, já vai estar fazendo conexões, e a gente já vai ter uma coisa lá no futuro que a gente vai poder ter uma criança mais funcional, né? Uhum. Independente de algumas coisas, com menos dificuldades, né? Sim. Porque se a gente espera, as sinapses podem não se conectar mais, e aí a gente vai ter um atraso de desenvolvimento bem grande, né? Lá na frente. Uhum. Tá, entendi. E quem é responsável mesmo pelo diagnóstico são os médicos. Então, Tem. os diagnósticos, quem dá são normalmente o neurologista ou o neuropediatra, enfim. Normalmente ele que dá o diagnóstico. Às vezes o pediatra dá também, ele fala, olha, tô vendo isso. Eu tenho recebido muitos, muitos, muitos pedidos de neuros, e assim, os que já são mais especializados em distúrbio de desenvolvimento, eles já dão até as horas de sessão, sabe? Tipo, Olha. olha, eu acho que essa criança, de acordo com a minha avaliação, eu acredito que seja o ideal que ele tenha 10 horas de intervenção semanal. Então, eles já colocam coisas bem indicativas para a gente olhar. Olha, na minha sessão, eu chamei, ele não olhou. Na minha sessão, a mãe saiu de perto, ele não teve muito interesse, ou teve muito interesse, não Uhum. conseguiu mais brincar, ficou bem restrito à mãe. Só brincou de tal forma. Então, é muito comum. Ele brinca, mas ele brinca com o dinossauro, e o dinossauro sempre tem que pular. Mas a Entendi. bolinha, ela não pode pular, só o dinossauro. Então, não Uhum. tem variações no brincar como a gente encontra em crianças com desenvolvimento normal e típico, como a gente diz, né? Então, Uhum. normalmente são esses médicos que vêm, às vezes o psiquiatra vem, mas é mais raro. Normalmente é Entendi. o neuro que Um dá o neuro. diagnóstico. Tá. Eu tô lembrando agora, tem uma série na Netflix, não sei se você já chegou a ver, sabe aqueles cubos mágicos?
Uhum. Agora, exatamente o nome da série, eu não lembro como que é, mas eu assisti esses tempos. É de um dos meninos, inclusive campeão mundial do cubo mágico, ele tem autismo. Tá. E os pais, é, eles tiveram, eles não sabiam, assim, pelo que deu, conta um pouquinho, assim, no documentário, né? Eles não sabiam, a mãe também, assim, ela percebia que ele nunca olhava aquilo que você falou, de não ter o contato visual, por exemplo, ela comenta isso. Ela falou, ele nunca olhava, ele era muito nesses detalhes aí que você comentou. E, e daí ela teve que, parece que eles passaram por um tratamento e ela conseguiu entender, assim, como também, né, se relacionar ali com o filho, né? Para que eles não tivessem, não se remoessem também, né? Assim, porque ela via aquilo, ah, meu, eu não consigo ter o contato com ele, ele não me olha, né? Ele não tem esse tipo de Isso, coisa. Então, isso. e E aí, ela conta também que era pequenininho, assim, 2, 3 anos, uhum, alguma coisa assim. uhum. E aí tem o que a gente chama de hiperfoco, né? Que essas crianças, esses indivíduos, eles normalmente têm um hiperfoco em alguma coisa. Eles Uhum. gostam muito de alguma coisa. Eu tenho pacientes que já são um pouco mais, tem uma idade maior, assim, de 12, 14, 15 anos, né? E eles, normalmente, eu tenho um paciente que ele gosta muito de dinossauro. Uhum. Então, a gente tá até, então eu mostrei para ele já tem, a gente tá trabalhando habilidades sociais, eu falei para ele, você já pensou se você conhecer um amigo e você só quiser falar de dinossauro? Você acha que ele vai gostar? Né? A gente tem que ter outros temas para a gente conversar. Então, a gente tem desenvolvido outros temas para que ele consiga conversar com outras pessoas, com que ele consiga interagir com outras pessoas, né? Eu falei, você pode gostar de dinossauro, e tudo bem, você até pode falar sobre dinossauro, mas não Uhum. só sobre dinossauro, né? Entendi. Outras coisas também são interessantes, você também tem que saber o que a pessoa gosta, né? E Sim. eu lembro que ele falou no começo do nosso treinamento de habilidades sociais, ele falou para mim assim, mas eu não quero falar de outra coisa, eu não tô afim, eu gosto de dinossauro, né? Uhum. Então, assim, eles são muito presos a particularidades de alguma É. coisa que ele gosta, ele não consegue se colocar no lugar do outro do tipo, ah, mas eu não tô afim de falar disso, por que que eu tenho que falar? Por que que eu tenho que perguntar se ele tá bem? Eu tô bem, né? Uhum. Então, não é uma coisa que vem inata com a gente, né? A teoria da mente, que é tudo isso da gente se colocar no lugar do outro, é uma coisa que a gente vem inato. O nosso cérebro tá ali, essa habilidade. Uhum. E para esses indivíduos não tá. Então, ele Uhum. tem que ser trabalhado, porque já pensou ele trabalhar, se ele tiver condições de trabalhar, se tiver condições de ter amigos, de ir para a escola, se formar, enfim, ele vai ter que ter algumas habilidades mais refinadas que não vêm junto com eles, né? Sim. É muito importante, assim, É. realmente é essencial, digamos, É. né? Então, eu achei até engraçado nesse documentário que daí ele vê um menino que, se eu não me engano, é uns anos mais velho que ele, que tá ali conseguindo, ganhou o primeiro campeonato lá e tal, e ele fica, assim, gosta muito desse menino. Tipo, é um ídolo dele. E torna, Uhum, tipo, quando ele vai participar de uma competição que tá esse menino, ele fica assim, tipo, meio que ele só quer falar com o menino e tal. uhum, E é engraçado, assim, que ele cria uma relação e depois ele vai tentando, assim, eu acho que eles foram trabalhando essas relações sociais com ele, porque uhum. daí, por exemplo, viajava, tinha o contato com outros competidores que, Legal. né, é, com outros tipos de pensamento, tipo, também todos adolescentes, então tem todas essas questões, né, de adolescente para tratar, Uhum. entender. Mas assim, pelo menos o que mostra no documentário, assim, pelos pais e tudo mais, até que ele conseguiu, né, ou na verdade está conseguindo, que é um documentário recente, ter um desenvolvimento assim com outras pessoas, mas é muito Legal, muito louco isso. E como que legal. que funciona bastante assim esse trabalho com as famílias, né? De quando, por exemplo, tem esse diagnóstico, o médico dá, vocês também, então, tantas sessões, né? Tem que ir o acompanhamento que você faz é na casa, vai na escola, como que é que funciona isso? E depende muito. Assim, depende. Primeiro que quando eu recebo o relatório do médico, eu vou fazer uma avaliação, né?
Então, eu vou fazer uma avaliação de todas as habilidades, repertórios que a gente vai precisar desenvolver. E aí, frente a essa avaliação, eu também vou englobar a família, né? Que não existe você fazer uma intervenção depois da avaliação só com a criança, só com o adolescente, só com o bebê, não adianta. A gente já coloca no pacote a família. Uhum. E eu, particularmente, minimamente, eu faço reuniões de orientação familiar de 15 em 15 dias com essas famílias, pelo menos. Porque não adianta você estar ali intervindo com a criança e você não está dando orientação. Tipo, o que você pode fazer com seu filho em casa? O que você pode fazer quando ele tiver esse comportamento? Então, eu atuo muito junto com a família e as horas também a partir da avaliação. Então, qual o repertório essa criança tem? Se é uma criança que eu tô vendo que precisa de trabalhar muitas coisas, veio para mim que ela precisa que na escola ela não vai dar conta sozinha, sem alguém para ajudá-la. Normalmente a gente coloca um acompanhante terapêutico, que normalmente é um psicólogo, na escola para atender as habilidades dessa criança. Então, acompanhar essa criança na escola, em todas as aulas, a gente vai fazer adaptação de material, provavelmente, para essa criança, porque ela não vai conseguir, muito provavelmente, acompanhar. Ou eu também tenho casos que não precisa de adaptação, mas precisa de alguém ali, e essa pessoa vai sendo tirada aos poucos, né? Depende muito, muito, muito do repertório desse indivíduo que a gente vai trabalhar. E em casa, normalmente, se essa criança precisa generalizar e desenvolver algumas habilidades, a gente também coloca em casa um terapeuta, e depende muito de quantas vezes, quantas horas por dia, depende muito do repertório, né? Então, eu sempre costumo dizer para as famílias, a família, mas qual que é o orçamento? Não sei. Eu vou precisar avaliar e ver quantas horas o seu filho vai precisar de intervenção. Se ele vai precisar na escola, se ele vai precisar em casa, se ele vai precisar só na escola e aqui, ou se ele vai precisar em casa, na escola e aqui, ou se ele vai precisar só vir aqui uma vez por semana. Eu tenho crianças que vão uma vez por semana na clínica e eu não tenho até na escola nem em casa. Entendi. Mas são crianças ou adolescentes que têm um repertório mais, assim, que não precisa de tantas horas de intervenção, né? Então, eu tenho adolescentes que passam como se fosse uma sessão mesmo, que precisa desenvolver a parte social, então eu preciso fazer treinos, então eu preciso ver como que tá a conversação dele, ele faz troca de turno, ele consegue? Ou é só como se fosse uma entrevista? Então a gente precisa estar refinando essa parte social também, e aí uma vez por semana basta. Entendi. Agora, uma criança que tem um déficit ali em aprender, não consegue seguir os colegas no desenvolvimento normal na escola, que eu preciso colocar alguém lá, então isso vai aumentar a carga horária dessa criança. Tem crianças que eu falo que têm autismo ou deficiência, enfim, que elas têm as mesmas horas de um executivo, eu costumo dizer, porque é muitas horas mesmo, são muitas horas, né? Porque então, é o dia inteiro na escola com acompanhante terapêutico, aí uma vez por semana passa comigo para eu dar uma olhadinha em como que tá, refinar as habilidades, e tem, às vezes, terapia todo dia em casa, 2, 3 horas por dia, né? Depende muito do repertório, assim, não consigo dizer, para todas as crianças são 10 horas semanais. Não, depende. Vai depender muito. Depende também de como ele está, né, progredindo ali, né? Dependendo às vezes se ele consegue entender, captar melhor ali, ter um desenvolvimento melhor, né? Isso. Faz sentido você dar uma diminuída, né? Exato. Já aconteceu de dar alta, por exemplo, Olha, né? Você muito pequenininho ali e aí você percebe que ela precisava daquele input para ir. para E ela decolar, né? chegou, e aí assim, essa criança chegou no desenvolvimento típico das outras crianças. Ela nunca precisou ter AT na escola, só em casa, a gente tinha que fazer bastante horas em casa. Ela tinha em torno de 10 horas semanais quando ela começou. E depois a gente foi tirando, saindo aos poucos, saindo aos poucos. Hoje o que a gente faz é, uma vez por mês, ela vai na clínica, eu dou uma olhadinha como tá, e só. E me conecto com a escola caso eles precisem. Mas ela não precisa mais de várias horas semanais. Hoje o que ela faz de terapia é orientador físico. Eu faço um trabalho bem legal com orientador físico, acho muito importante. Olha que legal. Orientador físico junto com as crianças, porque às vezes eles têm uma hipotonia,
né? Eles são um pouco mais elásticos, a articulação um pouco mais mole, caem muito, não olham para desviar de obstáculos, né? Uhum. Então, é muito legal o trabalho do orientador físico junto com a equipe, sabe? Eu gosto muito de trabalhar junto com eles. Caramba, que demais. Nossa, legal isso, né, da orientação física, né? Porque também, né, é outro ponto que tem que analisar, né? É, Se ele é, tem essa flexibilidade, se ele consegue essas questões aí de desvio, né? Se às vezes, como ele foca muitas vezes num ponto, né? Ele não vê que sim, tem alguma coisa, sim, ou um brinquedo, ou uma pessoa, ou né, um obstáculo mesmo em si. Entendi. exatamente, Vi. E aí a gente é muito engraçado, né? Os pais falam, mas se ele passar só com você, tá tudo bem? Dependendo do caso, não, né? Eu tenho casos que passam com fono, eu tenho casos que passam com terapeuta ocupacional, porque é uma criança que tem muita aversividade a algumas texturas e isso pode englobar em outras coisas que vão ser difíceis para ele. Então, vamos supor que ele precise segurar numa tesoura e colar um papel na escola. Ele não vai conseguir fazer Uhum. isso. Então, as TOs também trabalham muito junto com a gente, também com isso. Orientadores físicos, eles fazem um trabalho bem legal também, bem bacana, de circuitos, às vezes, ter que, lógico, depende do repertório, mas desviar de cones, correr, pegar, ficar naquele skatezinho que balança assim para ver se ele consegue manter. E isso ajuda muito, muito, Nossa. muito, muito, muito legal o trabalho que eles fazem. É Uhum. bem legal mesmo. Eu Então lembro. depende. É uma equipe que trabalha. É. Normalmente, quando eu faço reunião de equipe, são vários profissionais juntos para falar da mesma criança, É. né? E é um trabalho que agrega, né? Agora, voltando para falar da família, Vi, que você falou, a família é a peça-chave, né? Se a família não, por exemplo, não conseguir fazer as orientações que eu estou pedindo, provavelmente essa criança não vai ter o mesmo desenvolvimento do que uma criança que a família está ali fazendo tudo que você está pedindo, e falando e fazendo, né? Uhum. Eu tenho trazido muitas famílias para sessões para ver, olha, eu faço assim, eu vou fazer e depois você vai fazer. E a Aham. gente tem visto que as pesquisas mostram para gente que o ideal é isso: você orientar, você modelar, você fazer o pai fazer e você dar feedback. Sim. Isso é o que traz assim, a melhor do custo de resposta das famílias de fazer com você. E você ali ajudando e falar, olha, eu tô aqui te ajudando. É assim, não é assim, faz desse jeito, sabe? Uhum. E ir em casa, né? Eu, como coordenadora de casos, eu não fico só na clínica. Atende a criança e tchau. Não, eu vou na casa da criança. Eu É vou porque lá tem que ver um ambiente, né? ver como o terapeuta que está lá trabalhando está fazendo, ou se não tem terapeuta em casa, eu atender de vez em quando a criança em casa para ver como que é o comportamento dele, ou ir um dia para observar a rotina da família e ver aquilo que está mais difícil para a família. Então, meu filho não está comendo. Será que ele tem uma seletividade alimentar ou é mesmo só uma birrinha que ele está tendo aqui que dá para ser trabalhada na parte comportamental? Uhum. Então, são várias coisinhas que a gente precisa ter amarradas para ter um caso de sucesso, né? Entendi. Comunicação com a escola é muito importante. Então, a escola aqui não aceita um AT, mas ela aceita que eu vá lá observar de vez em quando, a gente já consegue alguma adaptação. Agora, uma escola que não aceita ninguém, um AT na escola, não aceita que eu vá observar, eu já falo para a família, eu não tenho como ir até aqui, né? Sim. Então a gente precisa ter uma escola parceira também junto com a gente, para que essa criança desenvolva, para que a gente consiga de repente adaptar um material junto com a escola, né? A escola tem que ter um plano de ensino individualizado que nem a gente faz na clínica. A escola tem que ver. Então, por exemplo, no semestre essa criança precisa saber contar de 1 a 10. Tá, ele não vai conseguir de 1 a 10. O que a gente pode fazer então? A gente pode fazer de 1 a 5? Ou a criança não consegue contar. Então vamos pôr um número 1 aqui para ele colocar no igual? Então Entendi. são várias adaptações que a gente tem que ter junto com a escola. Então é muito importante também essa comunicação, sabe, Vi? Nossa. Caramba, bem, como você falou, né? Engloba muita coisa ali. E, Pois. e até uma coisa que, né, a gente já conversando assim e tal, falou de alimentação também, né? Tem muita coisa, né? Muita criança ali que não gosta, às vezes tem impressão de uma coisa, né?
ou mesmo a textura, ou às vezes é mais o visual também, né? Então, Isso. também trabalhar, às vezes, até com, né, com o nutricionista e tudo mais, né? E até Sim, sim. mesmo vocês conseguirem entender isso, né? Tentar É, ver, olha, talvez, ou no caso, não só vocês profissionais, né, mas os pais também conseguirem identificar e passar para vocês, ou passarem para o outro e profissional, né? lá na clínica que eu trabalho, a gente tem uma nutricionista que trabalha junto com a gente no setor de alimentação. E é muito legal esse trabalho, porque assim, a gente trabalha com a parte comportamental, né? O que a gente pode fazer como recurso, o que a gente Uhum. pode fazer para intervenção alimentar. Mas a gente precisa ter um nutricionista para saber, ó, tá, essa criança come só bolacha. A gente precisa tentar incluir outros alimentos, né? E Sim. aí, assim, a nutricionista sabe quantos alimentos é normal uma criança de, sei lá, 5 anos comer. Então, vamos supor que seja 20 itens que ela tem que comer. Então, a gente tem que conseguir chegar nesses 20 itens. Mas o que a gente vai fazer para chegar lá até lá? Então, tem inúmeras estratégias que a gente pode usar, que a gente usa, inclusive, para inserir alimentos e novos alimentos de várias formas. Às vezes, a criança até come lá os alimentos que ela precisa, a quantidade, Uhum. mas ela só come de um jeito. Então, por exemplo, Uhum. ela só come a carne cortada em cubinhos. Ela só come o frango se tiver o tempero Desfiado. X. Uhum. O desfiado. Ou ela só come uma textura, né? Ela só come Entendi. pastoso. Ela come o frango, mas ela come o frango batido com batata, né? Entendi. Então, a gente tem que ir desmistificando e fazendo várias estratégias que a gente tem para que ela consiga comer tudo isso, né? E para ela é aversivo, né? Uhum. É muito ruim, é difícil. Os pais às vezes param de oferecer as comidas porque eles sabem que é difícil, é custoso. E às vezes a criança vai até para o hospital, vai internar, Uhum. porque parou de comer tudo, não come mais nada, só toma água. Então, Nossa. assim, tem crianças que têm sim uma seletividade alimentar grave, né? Muito grave que precisa ser trabalhada. Então, a gente é muito importante, é o que você falou, é muito importante ter uma nutricionista junto. Às vezes, a gente tem fono também na clínica para quê? Para ver, ah, nossa, é muito molinho aqui, ela não consegue mastigar, ela não consegue lateralizar a Hum, língua. São coisas que a entendi. gente não tem recurso para falar e uma fono tem. Então, Uhum. às vezes, ela precisa passar por uma avaliação fonoaudiológica para saber o que essa criança consegue e o que ela não consegue, Às né? vezes um determinado, então, às vezes um determinado alimento ela não consegue, não é, ou ela não gosta, não necessariamente porque ela não gosta, né? Às vezes é porque Isso, então ela tá às vezes com alguma outra coisa. isso, exatamente, Vi. Olha que Porque demais. crianças que, por exemplo, crianças que não falam, vai ser molinho aqui, né? Porque ela não faz esse Num exercício de meter exercício. boca, de falar, de ter esse movimento orofacial. Então, provavelmente ela não sabe mastigar. Ou Entendi. provavelmente ela mastiga, mas ela não mastiga com a intensidade que ela precisa mastigar. Uhum. Então, por exemplo, canudo, às vezes a criança não consegue, porque ela não tem essa força. Então, são várias Uhum. coisinhas que precisam estar alinhadas antes Aham. de qualquer processo de alimentação, né? Alimentação não é só comer, né? A gente acha que alimentação é só comer, mas não é. Não é. Então, envolve muitas outras coisas, né? É Aham. importante estar alinhado com uma equipe. Nossa, demais. E, e como que vocês falam também para a criança, por exemplo, que ela tá com algum, né, existe isso também, ou é mais com os pais? Como que é essa abordagem com a criança, assim, de depois Tá, que teve algum diagnóstico e tudo mais? tá. É, depende muito do repertório, né? De novo. Mas, assim, vamos supor que seja um adolescente, 14, 15 anos, ou até mais velho, que já tenha, né, uma habilidade mais refinada de conversação, de compreensão, não tenha deficiência intelectual ali que prejudique o entendimento e tal. Mas isso tem muito a ver com a família também. Tem família que não quer que conte, que acha que eu não quero contar, ele não vai saber lidar. E aí a gente tenta trabalhar isso com a família, do tipo, olha, eu acho que seria legal ele saber, né? Ele precisa saber, ele tem que saber, até pra gente trabalhar junto. Olha, vamos supor, você tem autismo. Autismo é uma condição X, lá, explicar pra ele o que que é, explicar, ó, por isso, tá vendo? Por isso tem uma dificuldade de manter uma conversa, por isso tem dificuldade
saber o que o outro tá pensando, sem ele tá te falando que tá triste, qual que é o Uhum. rosto que ele tá para ele tá triste, e o que que você precisa fazer com isso. Entendi. Então, a minha visão quando o adolescente ou quando uma criança, um pré-adolescente, ou um adolescente, ou um adulto tem o diagnóstico e tem recursos para lidar com isso, eu sou muito a favor de contar. E já trabalhei com adolescentes que eu contei junto com a família e que a gente trabalhou e hoje ele até fala para as pessoas, olha, eu sou autista, né? Eu tenho dificuldade para me relacionar, mas se você puder me ajudar, eu não tô entendendo o que você quer me dizer. Então é bem Uhum. legal, porque ele lida com aquilo ali de uma forma mais saudável. Porque, por Sim. exemplo, às vezes a família não quer contar, às vezes tem adolescente que vira para mim e fala assim: "Eu não sei porque eu sou assim. Eu não sei porque eu perco a paciência, porque eu não gosto de ficar conversando, eu não gosto, eu prefiro jogar", né? Daí fica mais Então, difícil você é ajudar ele a difícil. desenvolver, né? Fica difícil, porque ele não se entende, né, Vi? Eu acho que a Uhum. gente não pode tirar o direito dele saber o que ele tem e o que ele pode fazer com isso, né? Uhum. Sim. Então é meio complicado, mas é de novo, é a família. Não tem como eu passar por cima de uma família, e se a família bater o pé e falar que não vai falar, é isso, né? Sim. Mas não que, às vezes, não que seja a forma mais adequada, mas também a família pode estar, assim, com medo de como ele pode reagir, do que eles podem fazer, de entrar numa depressão, né? O Uhum. autismo tem comorbidades, né, Vi? Podem vir ou não. Então, pode ser que uma criança tenha, além de autismo, pode ser que ela tenha toque, pode ser que ela tenha depressão, pode ser que ela seja bipolar, né? Pode vir junto. Isso é Uhum. uma coisa que pode vir e você vai ter que trabalhar, Entendi. mas é bem complicado, Uhum. né? E a nossa função é de sempre dizer para a família qual é o melhor caminho, né? Orientá-los. Uhum. E acaba, né? Eu acredito, né? Não sei, que os pais acabam tendo que passar também por um processo, né? De às vezes também trabalhar com o psicólogo para realmente entender Sim, aquilo, né? sim, Porque Vi, a às vezes gente vê não é fácil, né? muito. O ideal é que os pais façam terapia pessoal, de autoconhecimento para eles, Uhum. porque é necessário, né? A gente vê que é muito pesado, é uma carga muito pesada. Saiu uma pesquisa, né, que falou que pais de crianças autistas o estresse equivale a de quem já foi pro exército, né, de quem foi pra guerra. Então, Nossa. é um estresse muito grande. Primeiro, Uhum. porque quando você recebe o diagnóstico, você passa pelo processo de luto, né, de uma criança que você idealizou, de uma criança que você não sabe se a criança vai falar, se a criança vai poder se formar numa escola, se ela vai pra faculdade, se ela vai ler, se ela vai escrever, se ela vai ser alfabetizada, se ela vai ter Sim. amigos. Quando a criança muito pequenininha chega no meu consultório, os pais falam, né, ele vai falar? Não sei, né, não sei. Pode ser Uhum. que sim, pode ser que não, pode ser que eles comuniquem sem falar, mas eles comuniquem por figuras, eles comuniquem de outras formas, por sinais, não sei, né? E isso é um luto, né? Porque Sim. você tá lá, sua mulher engravidou e tudo, e você vai ter essa expectativa, que escola que ele vai Sim. estudar, até onde, Isso. nossa, quais são os amigos, ele vai poder Uhum. fazer intercâmbio, né? A Sim. gente vai idealizar o nosso filho, enfim, e quando vem essa notícia, é um processo de luto. E aí, com tudo isso, essa mãe, esse pai, pode vir a ficar deprimido, pode vir a ficar num processo de apego, de não, mas não, acho que a gente tem que ir em outro médico. Uhum. Ou não, De negar não totalmente acreditar, de a negar, né? questão, né? Então, aí tá, aceitou, mas assim, não ignora um pouco o filho e fica mais preso no outro filho que teve pra não lidar com os conflitos que doem, ou Uhum. não brincar com a criança porque, eu não sei fazer isso, né? E É. aí, por quê? Porque brincando com a criança ele vai ver todas as reais dificuldades que a criança tem de brincar de faz de conta, Uhum. ou brincar de empurrar um carrinho, né? Uhum. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, até para ajudar o processo de desenvolvimento do filho, né? Porque É. não adianta, não, eu não vou fazer terapia, mas você vai estar ali em conflito
com tudo. E você vai precisar ajudar ele, né? Não Uhum. vai dar para fechar os olhos, não vai ter quem faça além de você. Sim. É. E pelos conflitos mesmo da própria vida, né? Trabalhar aquela expectativa que ele criou ali, o que ele pode fazer com essa expectativa, né? Uhum. Então, assim, é muito engraçado que muitos pais falam assim, será que eu tenho outro filho? Sei, né? Então, assim, você vai precisar trabalhar e ver se pode ser que venha outro filho autista? Pode. Pode ser. Tem como a gente Tem, dar nossa. certeza? É. Não tem como te dar certeza que vai vir ou que não vai vir. Uhum. Dá para você fazer um teste de genética, um mapeamento genético, para saber quais são as probabilidades de vir. Isso dá para Mas é uma fazer. probabilidade, né? É uma Não é a probabilidade. certeza. E a gente não sabe o que ocasiona o autismo, né, Vi? Então, assim, é muito, muito complicado. É multifatorial, é ambiental, é genético, é hereditário, ambiente. Tem teorias que falam que é ambiente. Então, assim, a gente não sabe o que ocasiona o autismo, né? Ou a deficiência intelectual. A gente sabe o que pode facilitar. Drogas, álcool, mil coisas. Alguns antidepressivos durante a gravidez, alguns remédios. A gente sabe que isso pode facilitar. Mas é 100% de certeza? Não, né? Uhum. A gente sabe que há grandes chances se você usar essas coisas. Mas eu não sei, se você tiver um outro filho, vai vir ou não vai vir, né? E aí é o que a família precisa trabalhar, né? Porque fica pensando, se eu morrer, quem vai cuidar dele? Né? Isso é uma Pensamento forte assim. frase que vem dos pais, Uhum. né? E é isso, eu não sei. Se você quiser se arriscar para ter outro filho, é com você. Se É uma você decisão sua. Porque a gente não tem como saber qual que é a habilidade que essa criança vai conseguir futuramente exercer. Se ela vai conseguir ser independente, se ela vai conseguir fazer uma faculdade, se ela vai conseguir futuramente, quando você vai vendo o desenvolvimento da criança, você vai vendo, putz, essa criança vai além, essa criança vai ter um desenvolvimento bom, a criança só tem aqui um tiquezinho assim no social, que precisa trabalhar, mas nossa, ela vai fazer uma faculdade, ela vai trabalhar. Ou, ela tem uma atividade aqui, mas vai dar para ela ser inserida no campo de trabalho, mesmo com as dificuldades dela. Uhum. Vai ser um campo mais restrito, mas ela vai conseguir. Ou Sim. tem indivíduos que você vai trabalhar que vão ser sempre dependentes dos pais. E aí, o que você pode fazer com isso? Uhum. Né? Então, são variáveis, né, Vi? São indivíduos com autismo ou indivíduos com deficiência intelectual ou indivíduos com qualquer seja o transtorno, que você vai ter que ver, conforme a caminhada, o que ele vai poder chegar. Entendi. É muito individual, assim. Não dá para Uhum. eu englobar e falar, autismo é. Ou Uhum. síndrome de Down é, né? Então Sim. é muito variado, assim, não tem como dar uma certeza, né? Uhum. E como por exemplo, algum que você já você comentou aí que às vezes você já até deu alta. Como que é que foi assim, né? Por exemplo, sei lá, no dia ou naquele período assim, não só dos pais, mas também da criança assim. Ela Ah, percebeu, ela, né, eles no caso assim. Como foi um pouco se tá. contar? Tá. No caso, esse exemplo que eu dei era uma criança bem pequenininha, ela tinha 4 anos quando a gente deu alta. Olha. Para a criança, eu expliquei, ela tinha total repertório para entender, e aí ela falou: mas eu ainda quero brincar com fulano, ciclano, né? E aí eu falei: não, mas ó, você vai ter amigos na escola, você vai conhecer outras pessoas, né? A gente ainda vai se ver de vez em quando. E ela aceitou, foi tranquilo. Foi mais difícil para os pais, né? Os pais ficavam, mas e se ela piorar? Mas e se voltar a fazer X coisa? Mas e se Fica ela regredir? inseguro, né? Então, assim, eu sempre me coloquei muito à disposição do tipo, fica tranquilo, eu não vou abandonar vocês, eu vou vê-la uma vez por mês. E qualquer coisa que vocês achem que ela está piorando, vocês têm o meu contato, vocês me ligam e a gente vê, a gente avalia de novo. Então, eu me coloco muito à disposição, assim. E foi um caso de sucesso mesmo. Essa criança foi um Uhum. caso de sucesso que desenvolveu super e que eu não vejo dificuldade. Hoje em dia ela está numa escola internacional, Uhum. né? Uma das escolas que veio de Londres, uma escola bem puxada, assim, digamos, e ela tá super dando conta. Antes dela ir para essa escola, a gente fez um preparo da fazer aula de inglês.
em casa. Então, ela tinha uma professora que ia lá brincar com ela em inglês, né? Basicamente era isso, que ela é muito pequenininha, né? Aham. E deu super certo. Ela Aham. é um caso de sucesso, assim, que eu falo, olha, ela realmente, eu vejo ela lá fazendo uma faculdade, sabe? Hoje em dia, eu já, mesmo que seja muito cedo para dizer, pode ser que tenha umas falhinhas ali, talvez, mas eu acredito que seja mais social. Ela não vai ter Uhum. problema para aprender, né? Ela é muito Entendi. boa mesmo. Tem um repertório muito dentro do desenvolvimento normal mesmo. Ah, legal. É, Ah, Carol, eu acho que era isso, assim, deu, né, já estamos passando bastante aí do tempo. Acho que deu para explicar um pouquinho aí, contar um pouquinho como é que funciona e tudo. E como se alguém quiser entrar em contato para trocar aí experiências com você, né, Uhum. sendo, né, profissional ou mesmo para ir atrás de um atendimento e tudo, como que é que as pessoas podem entrar em contato? Eu tenho um Instagram profissional, né, que é o Abacadabra. Eu tenho também um e-mail que dá pra gente disponibilizar, que a gente pode colocar. Aham. É, E eu tenho meu celular, né? Que dá pra gente também inserir. Eu acho que através do Instagram já a pessoa me contatando já é um contato bem direto, porque é um profissional meu mesmo. Aham. Então acho Ah, que pode entendi. ser. Ah, legal. Não, é isso aí. Obrigado mesmo. Valeu, Vi, E agradeço pelo convite.